Muito bem, pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a participação de vocês, a presença no nosso evento. Queria apresentar o Dinarte. O Dinarte é um sócio nosso da área de Actuarial Services e falar um pouco sobre a experiência profissional dele, né? E depois eu gostaria que o Dinarte fizesse um pouco, comentasse um pouco sobre qual é a visão dele aí do tema do dia, que é justamente como que o Dinarte vê a questão dos atuários no ambiente de desenvolvimento econômico e social do Brasil, né? E aí, Dinarte, falando um pouco sobre você, né, um profissional que tem 20 anos de experiência na área de atuarial, né, um sócio nosso da PwC, responsável pela área do Actuarial Services, é, também tem experiência com o diagnóstico e implementação do IFRS 16, que é a nova norma de seguros para seguradoras, uma discussão que está acontecendo agora, e o Dinarte vai comentar um pouco sobre isso também. Tem uma experiência ampla na aplicação e na adoção de outras normas que envolvam ativos financeiros e passivos financeiros no âmbito do IFRS 9. É membro da comissão do IBA, de seguros, previdência e capitalização de entidades fechadas e de previdência e benefícios pós-emprego. Sua formação profissional é em administração de empresas pela PUC São Paulo, ciências contábeis pela Universidade Paulista e também tem MBA em gestão atuarial na FIPECAF. Também, Dinarte é membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Atuários, que é associado ao Conselho Federal de Contabilidade. Muito bem. Dinarte, obrigado por estar aqui conosco para falar um pouco da tua visão sobre como vemos aí a importância do atuário no mercado de capitais, na sociedade, e eu acho que a ideia aqui é justamente ouvi-lo sobre o que de relevante você acredita que vale a pena compartilhar com essa audiência. Muito obrigado. Legal, Postal, obrigado. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Sim. Certinho? Ótimo. Bom, antes de mais nada, queria primeiro obrigado, Postal, pela apresentação. Eu queria agradecer aí o convite, né? A comunidade da USP, apesar de eu não estar, a minha formação não ser USP, mas eu sou um fã aí dessa comunidade. Eu participo muito, então diversas formas, né? Pós-graduação, assisti muita aula como ouvinte aí na comunidade da USP, fiz curso de verão, então gosto muito de estar de volta aqui. Já ministrei algumas palestras aqui, né, para o curso de Ciências Atuariais, então agradecer o convite e é muito bom sempre estar de volta, né? De fato, Postal, acho que a ideia aqui é a gente falar, né, e fazer um pouco essa provocação, né, de como é o papel do atuário, né, é, para um item tão caro aí para a comunidade, que é o que a gente chama de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, puxa vida, qual é a participação, qual é a parcela do atuário nessa, né, é uma pretensão nossa como atuários, né? Mas como é que a gente consegue, como é que a gente participa, como é que a gente consegue fazer isso evoluir? E mais do que isso, eu acho que a ideia aqui é a gente, nós falarmos, né, de como é que é essa nossa participação no momento atual, né? Porque vamos lá, uma coisa é a gente tentar aprimorar e crescer a economia como um todo no momento normal. E no momento de pandemia, né? Como é que a gente faz isso? Melhorar da situação que nós estamos, até que eu vou dizer que é relativamente fácil, porque a gente está num desafio tão grande que qualquer coisa acaba sendo uma melhora, né? Mas como é que o atuário consegue participar nisso, né? Então é um pouco eu vou começar a minha fala tentando construir um pouco primeiro esse link, né? Então, o que é a crescimento econômico social com a participação do atuário, e depois tem dividir com vocês situações onde a gente vivenciou um pouco isso na prática, né?
então contar um pouquinho na fio contemporâneo, né, nesse mercado de saúde, previdência, e a importância do atuário, né, para esse desenvolvimento, tá? E a nossa agenda ela vai passar por isso, ela vai falar um pouquinho do papel do atuário, né, no desenvolvimento econômico-social, o cenário atual, então, de novo, eu falei, como é que esse papel ele se dá nesse cenário, contar 2 cases aí que nós tivemos aqui, de forma geral, tá? Não são cases específicos que nós passamos aqui, também passamos na PwC, mas são contextos aí gerais, né? E falar um pouquinho, como o Postal bem colocou no início, falar um pouquinho também de algumas novas normas contábeis que estão chegando e que vão, talvez, empoderar ainda mais o atuário, né? O atuário ele já tem uma participação muito significativa hoje na indústria, né? Não só de seguros, mas de previdência e de saúde, mas as novas normas contábeis chegando, principalmente no mercado segurador, elas vão destacar ainda mais esse papel, né? Então, legal. A primeira ideia aqui é assim, qual é o nosso papel? Eu digo atuários, né? Qual é o nosso papel no desenvolvimento econômico social? Então, a primeira coisa que eu tentei trazer, e aí eu peço desculpas já talvez aos economistas aí do plantão, né? Mas é o seguinte, eu fui buscar um pouco na internet a definição do que é o desenvolvimento econômico, né? Então, o que é isso? Né? Qual que é a diferença de desenvolvimento econômico para crescimento econômico? Eu percebi que existem diversas definições, mas uma que eu achei simples, eu consegui entender melhor, achei mais simples, né? E gostei bastante, foi uma definição que eu achei ali no Wikipedia, que ele traz, né, que desenvolvimento econômico é quando a gente tem variações positivas em variáveis qualitativas, quantitativas e qualitativas ao mesmo tempo. Então, o que a gente está falando com isso? Né? É que eu tô tendo melhora nos meus indicadores econômicos, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, não é só eu ter um crescimento do PIB, né? Não é só eu ter um crescimento da renda per capita média, mas também é ter melhoras, né, em indicadores de qualidade de vida, educação, saúde, né, infraestrutura. Então, isso talvez traz para a gente o que é esse conceito, né, de desenvolvimento econômico. Legal, tá bom. Então, se o conceito é esse, né, como é que a gente encaixa aqui dentro agora o papel do atuário? Vamos pensar. Isso aqui é um tema, é um conceito monstruoso. A gente está falando de um tema muito relevante que envolve a economia de um país inteiro, né? Como é que nós, atuários, lá, uma gotinha nesse oceano, como é que nós fazemos essa diferença? Né? De que forma a gente consegue construir isso? Então, esse é um pouco essa primeira parte da minha fala, é um pouco esse link que eu queria fazer, né? Então, de que forma nós conseguimos participar desse processo de desenvolvimento, né? Então, aqui, eu achei um desenho simpático ali, né, que é esse peso. Então, é exatamente para passar a ideia assim, o atuário talvez como um fiel da balança, né? Então, dos dois lados, eu tenho de um lado, talvez, um polo mais econômico ou quantitativo, e do outro, uma família, né? Então, mais qualitativo. Como é que eu consigo, o atuário ele consegue fazer com que esses dois pesos eles se equilibrem e eles, na verdade, cresçam, né? Então, a forma talvez mais objetiva e mais direta de nós fazermos isso como atuários, né, é darmos a qualidade e sustentação para o ambiente que nós estamos inseridos, né? Então, se eu trabalho numa seguradora, a partir do momento que eu precifico meus produtos de forma adequada, eu calculo, eu tenho mensuração das minhas provisões técnicas feitas de forma adequada, tenho meu capital mensurado de forma adequada, de certa forma eu estou ajudando isso. Por quê? Porque eu estou dando solvência para uma empresa, por exemplo, uma seguradora, que é um ponto fundamental no equilíbrio dessa balança, né? Então, uma seguradora,
ela ajuda a um pequeno negócio, ou um médio negócio, ou um grande negócio, a ter sustentabilidade no longo prazo. Então, uma seguradora bem equilibrada significa que o mercado e a sociedade estão bem equilibrados. Da mesma forma, um fundo de pensão. A partir do momento que o atuário, né, ele quantifica de forma adequada todo o nível de provisionamento técnico de um fundo de pensão, você está dando qualidade de vida para esse grupo de pessoas que lá na frente vai se aposentar, vai ter recurso para injetar na economia, porque no fim do dia é o que a gente está fazendo, né? Você está tirando dinheiro de um lado e injetando no outro, né? Então, a partir do momento que o atuário ele participa de forma a fazer com que essas empresas elas tenham saúde econômica, e é isso que eu tentei trazer um pouco nesse desenho, bem simplesinho aqui, né? Mas a partir do momento que o atuário tarifa de forma adequada os seus produtos, cria provisionamento em instalações adequadas e níveis de capital adequado, ele está dando, eu estou simplificando aqui, né, como seguradoras, operadoras de saúde e previdência, eu coloquei esses 3 grandes pilares, obviamente isso é uma simplificação, mas dessa forma ele dá estrutura para essas empresas terem saúde financeira e, de novo, e participarem de forma adequada nesse mercado, né? Então, é esse link que eu queria tentar construir um pouquinho nesse começo da minha fala, para tentar trazer como é que, de novo, essa gotinha no oceano que somos nós atuários, a nossa importância, né? E a nossa importância nesse oceano, que é um oceano, né? Lógico, tem várias outras variáveis aí dentro, mas nós somos uma e muito importante, né? A gente dá segurança e principalmente segurança no longo prazo para a sociedade, né? Na forma de criar um seguro adequado, criar um fundo de pensão adequado, criar um plano de saúde adequado, né? E isso não vai para frente sem o atuário, tá? Bom, então, feito esse link entre o atuário e o desenvolvimento social e econômico, né? Vamos pensar agora naquela palavrinha que está lá no começo, que é o contemporâneo. Vamos trazer isso para agora, né? Então, legal. E agora? O que está acontecendo nesse momento, né? Nesse momento, infelizmente, a gente sabe que aí eu não escapo, eu não tenho muito como escapar de acabar falando de pandemia. Acho que vocês vão ver aí ao longo desses dias, né, nesses seminários, muito vai se falar da pandemia. E não tem como ser diferente, né? O momento atual, ele traz um desafio sem precedentes, a gente nunca passou por isso, né? Então, não tem como a gente falar no nosso papel, e nesse papel de crescimento, né? Sem falar no momento atual. Então, eu trouxe aqui alguns indicadores só para a gente, né, coisas bastante óbvias, tá? Não tem nada muito, mas para a gente entender, poxa, qual é o contexto hoje, né? Então, o contexto hoje, a gente tem uma série de desafios. Então, aqui, por exemplo, o PIB, né? Então, a gente está com o PIB acumulado nos 4 últimos trimestres, agora no primeiro trimestre de 2021, de menos 3,8. A gente teve uma pequena evolução do 4º trimestre de 2020 para o primeiro de 2021, mas que foi muito pequena, né? Então, isso mostra como a economia, de forma geral, ela tá retraída, né? E a gente sente isso, todo mundo sente, todos nós estamos no mercado, quem está procurando seu primeiro emprego, quem tá no mercado, está precisando vender trabalho, projeto, produto, todo mundo sente, né? Então, estamos todos vivenciando, infelizmente, mas é o que é, né? É como estamos agora. Outro indicador também que eu quis trazer é o IPCA, e aí o IPCA, né, que é a fonte do IBGE, mas a inflação de forma geral. Então, a inflação, eu acho que é um indicador que todos nós temos sentido, alguns de uma forma mais direta, outros menos, mas, por exemplo, quem aqui não teve ou conhece alguém que está discutindo aluguel, por exemplo, né? Então, se a gente pegar a IGPM, que é um índice muito usado para corrigir aluguel,
quem é que não sabe a história de alguém que virou e falou, pelo amor de Deus, meu aluguel ia ajustar em 30% desse último período, né? E olha só, vamos trazer agora um pouquinho a inflação para o nosso mundo aqui atuarial. O que aconteceu com a inflação nesse último ano? Nós temos muitos planos de pensão, principalmente de entidades fechadas, aquelas entidades que dão pensão para os seus funcionários, né? Existem alguns planos que reajustam, olha só que coisa complicada, que reajustam o seu benefício, o benefício dos seus aposentados, pelo índice de inflação. E não necessariamente tem os seus ativos, né? Porque o plano de pensão ele é um regime de capitalização, né? Ele é um regime de capitalização. Então você está guardando dinheiro para pagar a previdência. É diferente da previdência social, que é repartição simples, né? A gente trabalha no regime de capitalização. Então você guarda dinheiro para pagar benefício. Só que essas duas pontas elas têm que crescer ou cair de forma iguais. Puxa vida, se meu benefício cresceu pela inflação e meu ativo, meu dinheiro que eu tenho guardado não cresceu, porque isso acontece, a gente não necessariamente tem esses dois comportamentos travados bonitinhos, né? Existe isso em alguns planos de pensão, você tem de repente o seu passivo dando um salto, por quê? Porque o benefício atualizou a 20%. Então eu de repente ganhava R$1.000 de aposentadoria, passei a ganhar 1.250. Só que o dinheiro que eu tenho para pagar isso não seguiu essa velocidade. Então, caramba, e aí? Eu passei a ter de um plano, isso aconteceu muito, tá, pessoal, no último ano, eu passei a ter muito plano que era superavitário. O que é superavitário? Né? Aquele plano que tem ativos maiores do que suas obrigações. Esse papel se inverteu. Então você tinha um plano que estava com dinheiro sobrando, de repente esse plano hoje talvez está tendo que ir até o participante, falar, participante, está faltando dinheiro, nós vamos ter que pegar uma contribuição extraordinária tua, porque senão o plano não vai ter dinheiro, não vai ter solvência. Então, olha só o que esses indicadores eles trazem hoje para a nossa realidade, né? Então, esse é um pequeno exemplo, tá? Um pequeno exemplo do que aconteceu no mundo de previdência. E a situação é o que é. Está no regulamento, a entidade de previdência ela nem pode fazer diferente, né? E, por fim, eu trouxe também um indicador de desocupação. É um indicador bastante complicado, né? Então a gente está vendo um nível de desemprego bastante elevado. E, por exemplo, vamos agora fazer um paralelo aqui com o mercado de saúde. O que o mercado de saúde sentiu? Né? Se você tem desocupação, você tem as empresas, obviamente, desligando os seus funcionários, né? E ao passo que a empresa faz isso, os planos coletivos perdem número de vidas, eles perdem pessoas seguradas. Se você é um empregado, você tem um plano de saúde da empresa, a partir do momento que você está desligado, você talvez não tenha essa cobertura. Então, o nível de desemprego, ele deu uma enxugada grande, ou razoável, nos planos de saúde coletivos, por exemplo, né? Então, puxa vida, você tem menos gente, de novo, pessoal, isso tudo, os atuários, né, todos sabem bem, a gente sempre está falando em mutualização, né? Então, o que é mutualização? É um monte de gente mutualizando para cobrir um risco, né? Porque nem todo mundo vai se aposentar naquele mesmo momento, vai ficar doente naquele mesmo momento, então você mutualiza. A partir do momento que você diminui essa massa, né, de funcionários, por exemplo, você está enxugando um pouquinho essa mutualização. Então, olha a quantidade de desafios, né, que foram trazidos aí para os atuários nesse momento atual. E, de novo, qual é o papel do atuário aqui? É de forma técnica, né, e da melhor maneira possível, tentar ultrapassar esses desafios. Para quê? Para que a gente consiga, de alguma forma, manter a saúde financeira desse mercado. Porque mantendo a saúde financeira desse mercado, a gente está ajudando toda uma cadeia por trás, né? Então, quando você mantém a saúde dos funcionários, você está mantendo toda ali uma força de trabalho ativa e tudo mais. Quando você mantém o plano de pensão, você tem um mercado de aposentados aí consumidor, né? Então, olha como é amplo isso, né? E, de novo, o papel do atuário é fundamental. Tá? Então, dado esse cenário atual, eu queria passar com vocês dois casos aqui que a gente vivenciou, né?
nesse ano de 2020 principalmente, e que eu achei interessante. Não é um caso específico, tá? Não é de uma empresa específica, então isso está de forma genérica. Os dados aqui são dados, inclusive, de mercado, que podem depois ser consultados aí, quem tiver um pouquinho de curiosidade. Tá? Então, um primeiro caso é o que a gente viu. Eu vou passar esse primeiro slide e já volto nele. A gente viu aqui nos planos de saúde. Olha que coisa maluca, né? Maluca não, todo mundo viu. Em junho de 2020, o que aconteceu? Os índices de sinistralidade das operadoras de saúde, eles despencaram. Então, você vinha lá de um índice de sinistralidade na casa ali de 78, isso aqui é tudo fonte ANS, tá? 78, 79, 80%. Em junho, de abril a junho de 20, esse índice despencou. Por que despencou? Todo mundo é que sabe. No meio da pandemia, quem é que foi no médico? Né? Ninguém. Nem que você tenha tido, às vezes, algum problema, alguma coisa. Até casos, né, por exemplo, casos mais simples, por exemplo, de um câncer, mas uma situação um pouco mais simples, os médicos orientavam, falavam, não, segura um pouco, né, as atividades eletivas, inclusive, todos, olha, segura um pouco, porque agora a gente está tentando entender o que está acontecendo nesse momento. Então, o que aconteceu nas operadoras? Né? Isso aqui é um dado do mercado, é uma média geral do mercado. Ele despencou. O que foi interessante? O que veio para nós, aí, por exemplo, um caso que a gente discutiu muito na comunidade atuarial, e nós aqui, nós um pouquinho também como auditores. Né? O que aconteceu? Caramba, se em junho de 2020 eu tinha uma sinistralidade muito mais baixa, quando eu faço um teste de consistência das minhas provisões técnicas, eu, operadora, se a minha sinistralidade despencou, eu vou fazer um teste de consistência das minhas provisões técnicas, obviamente o meu volume de provisão diminuiu muito. Né? Eu tenho uma diminuição natural. Por quê? Porque as pessoas não estão utilizando o serviço. Né? Elas simplesmente pararam de utilizar. Mas tá bom. Mas e aí? Será que elas pararam de utilizar ou elas interromperam naquele momento e a gente estava tendo um represamento no futuro? Então, qual era o dilema? Eu, por exemplo, como auditor ou como um atuário, né, o que eu deveria fazer? Eu deveria despencar esse meu volume de provisão sob o risco de, no final do ano, isso retomar, ou se eu estou represando, inclusive, e essa era a discussão lá no final do ano passado, ou inclusive eu tenho uma explosão da utilização em saúde, porque se você represa, uma hora isso chega. Se num mês é 60, no outro mês você fala, então no outro mês vai ser 90, 120, né? Então, qual era a expectativa? Qual era o melhor caminho? Porque do lado você tinha o auditor falando, caramba, mas a minha fotografia mostra isso. Né? A minha fotografia mostra que em junho eu tenho um nível de provisionamento muito melhor. Né? O que eu faço? Eu, de fato, diminuo, reduzo? Ou eu vou tentar fazer uma coisa no meio do caminho? Eu vou voltar aqui então, no slide. E a gente tinha isso. Né? Então, a gente tinha essa situação. Os testes de consistência de PO, né, e rapidamente, bem rapidamente, PO no que é? É aquele evento, né, é aquela utilização do plano de saúde que você utilizou, mas ainda não chegou na operadora. Né? Só que o fato gerador para sensibilizar contabilmente na operadora perdão, é o dia da utilização. Então é o dia que você vai realizar o exame, é o dia que você vai no médico. Naquele dia, só que você foi no médico no dia, o médico só vai informar a operadora dali um tempo, 20 dias, 30 dias. Né? Só que a operadora ela tem que quantificar essa utilização e isso é feito através dessa PO, né? Que é uma provisão técnica calculada pelos atuários. Né? E aí o que acontecia? A gente via todos os testes de consistência de PO despencando. Né? Falando assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou segurar um nível de provisionamento mais alto, perdão, ou eu vou reduzir conforme os testes têm indicado. Então, nós atuários, a gente ficou um pouco com essas dúvidas. Né? Nós atuários, nós auditores, nós consultores, o mercado, a comunidade, ela discutiu muito esse tema. E qual foi a resposta no fim do dia? Né? A resposta foi, olha, não tem uma resposta certa, a primeira coisa é essa, mas assim,
vamos tentar fazer uma coisa de forma mais adequada para que a gente cubra as duas pontas. Então, de repente, assim, olha, eu reduzi demais o nível de provisionamento, não parece fazer sentido, porque isso de alguma forma, é um represamento, isso vai voltar, né? Mas em que nível, então, eu tenho que baixar para não deixar, não deixar também gordura de provisão técnica, né? Mas também não secar demais, porque vamos pensar o seguinte, né, pessoal? Se a gente reduz muito o provisionamento, a gente gera resultado. Você gera resultado, de repente você está distribuindo um recurso ou aplicando um recurso de um resultado que vai te fazer falta lá na frente. Então, olha só a importância, de novo, né, do atuário nessa discussão e na saúde desse negócio, né? E como isso é importante para o futuro, né? Então, foi muito disso que a gente conversou. E aí, o que aconteceu no final do ano de 2020? De fato, as utilizações, isso aqui é aquele mesmo gráfico anterior já atualizado, mas elas de fato voltaram ao patamar em dezembro de 20, a um patamar histórico. Aí aqui é uma média de mercado, tá? Então a gente viu que tiveram algumas operadoras que inclusive ultrapassaram, elas tiveram um pouco aquele represamento um pouco mais forte, outras menos. Na média, a gente voltou para um patamar ali um pouquinho de 80%, tá? De novo, isso não é regra exata para uma empresa ou outra, isso é uma média de mercado. Mas como foi acertada, né, a discussão de, olha, não faz sentido a gente reduzir demais o provisionamento, né, porque isso de alguma forma vai voltar, mas também a gente não pode deixar como sempre foi, porque naquele momento, aquela fotografia, ela trazia de fato um nível de provisão um pouquinho menor, tá bom? Esse foi o primeiro case de saúde que eu quis dividir com vocês, para mostrar um pouquinho essa problemática. E queria trazer um segundo, que foi no mundo dos seguros, né, das seguradoras, que, de novo, isso é um fato de mercado, tá? Não é um fato específico. Mas o que aconteceu? Isso aqui é uma curva de sinistralidade de dois ramos. Isso pode ser obtido lá no site da SUSEP, no SES, tá? Isso é público. Isso é geral de mercado. Olha o que está acontecendo, inclusive agora, tá? Esse dado está até mais atual, a gente tem até maio, né? Olha o que está acontecendo com os ramos de vida, né? Agora em 2021. Então a gente está tendo uma escalada dos índices de sinistralidade dos ramos de vida. Eu filtrei aqui, eu filtrei vida individual e vida em grupo, tá? São esses dois ramos que eu trouxe aqui e plotei esse gráfico. Então, o que tem acontecido? Muitas seguradoras que dão cobertura. Primeiro que a gente tem um dilema aí, que é o seguinte, né? A seguradora, ela tem cláusula de exclusão de risco de pandemia, né? Então, as seguradoras, elas poderiam, inclusive, em algumas situações, nem estar cobrindo esse risco. Mas a grande maioria está, tá? A gente tem visto que isso tem sido garantido aí pelas seguradoras. Aí você tem um segundo ponto. A seguradora ressegura esse risco, né? Lembrando que o ressegurador é o seguro das seguradoras, né? Quando a seguradora ela não tem capital para cobrir todo aquele risco, ela passa parte desse risco para o ressegurador. Da mesma forma, o ressegurador poderia negar, né? Mas não é o que está acontecendo. E, de toda forma, a gente está vendo essa escalada nos índices de sinistralidade de vida. Então, você tem essa escalada. Você tem essa situação onde as seguradoras legalmente até poderiam negar, mas não têm feito. Então, algumas empresas elas têm levantado a seguinte problemática, falando caramba, o que está acontecendo? Né? Que disparada é essa? E a gente tem tido algumas consultas nesse sentido. Então, quando a gente começou a se debruçar sobre esse tema, a gente começou a olhar algumas coisas assim, legal, vamos tentar fatiar, né, o problema. Vamos entender o seguinte, é uma mudança no modelo de negócio, de repente você mudou, né, a tua forma de aceitação de risco, o teu mercado, o mercado que você está atuando, será que teve alguma mudança nesse sentido? Sim ou não? Né, isso pode estar, aí a gente está indo numa seguradora específica, tá? Será que no teu caso você teve alguma mudança pontual? Sim ou não? Né?
Será que trata-se de uma mudança operacional? Será que você mudou a forma de regular sinistro, de aceitar risco, né? E que isso trouxe esse impacto para o teu negócio? Sim ou não? Né? É decorrente de fraude? Será que a seguradora específica, a gente teve uma discussão dessa com uma seguradora, ela tinha essa preocupação, ela falou, será que eu estou sendo vítima de uma quadrilha que está me fraudando em vários sentidos? Né? Essa era uma outra pergunta. Né? Ou não, ou de fato é um aumento de sinistralidade. A gente está sofrendo um aumento generalizado de sinistralidade. Né? Então, esses são pontos que a gente trouxe para a discussão para tentar identificar o que estava acontecendo. Né? E aí eu vou trazer esses números aqui, são teóricos, tá bom? São totalmente teóricos, mas eles guardam proporção com um estudo que a gente fez para um grupo de clientes específicos. Tá? Não são, de novo, não são números reais, mas eles guardam a proporção. Então, olha só que interessante. A gente tinha esse grupo, aí, de novo, não se apeguem ao número porque ele não é real, tá? Mas estou colocando ali na base de 8 milhões de sinistros por ano lá em novembro de 2020. Olha o que aconteceu até ali abril de 21. A gente partiu de um total de sinistros na casa de 8 milhões para 16 milhões. Dobrou o gasto de sinistro com esse grupo de clientes. Tá? E aí o cliente perguntou para a gente, falou, caramba, o que está acontecendo? Né? E aí a gente foi identificar, fomos perguntar aquelas situações onde a gente tinha colocado, falou, caramba, será que você está sendo vítima de uma fraude? Será que isso foi uma questão operacional? Você mudou a tua forma de negócio? E fomos identificando que, para esse grupo, todos aqueles, ou em parte, cada um daqueles problemas tinha uma participação. Então, por exemplo, existiu um processo de avisar sinistros mais rápido, né? Então ele teve uma mudança operacional que trouxe, então isso está destacado nessa linha vinho aqui, né? Isso aqui foi um efeito de uma mudança operacional que acelerou o aviso de sinistro. Mas isso é pontual, isso não é uma coisa. Você avisa, se antecipa um sinistro que ele chegaria em algum momento, né? Você só antecipou. Então a gente viu a aceleração de aviso, a gente viu o aumento, você teve um crescimento orgânico da carteira, né? E isso trouxe, obviamente, mais sinistralidade, mais sinistro em termos absolutos, não sinistralidade, mas mais sinistro em termos absolutos, que aqui a gente está falando em termos absolutos. Mas talvez a grande resposta que nós identificamos para esse grupo foi, de fato, um ponto muito relevante, que é um aumento causado por Covid. Né? E o que foi interessante é que a gente conseguiu identificar que uma parte desse aumento por conta de Covid, ele está dentro de um parâmetro de eventos notificados, mas o que a gente pôde perceber, gente, obviamente, isso não é certo, 100% certo. Por quê? Porque a gente não tem dados. Mas o que a gente pôde observar, e por estudos que a gente tem, não só no Brasil, mas fora, é que a gente tem um volume hoje de sinistros em Covid relativamente elevado. No Brasil, a gente está falando em termos de talvez 1,5 a 2 vezes e meio o volume de sinistro notificado. Então, para cada um sinistro que eu tenho notificado em Covid, eu tenho mais 2,5 não notificados. É muito elevado. É muito elevado. Né? Então, isso tudo está trazendo, de novo, se você falar, olha, é preciso. Não é preciso. A gente, de novo, a gente não tem informações. Mas o que a gente está fazendo é correlacionando alguns dados para falar, peraí, também não é uma coincidência nesse momento a gente ter um aumento tão elevado dessa sinistralidade. Né? Então, o que a gente pode observar é isso, é que nesse caso desse grupo, a gente identificou que a gente tem um volume consideravelmente elevado de Covid notificado e não notificado. E mais, o Covid não notificado, como ele é um dado muito pouco preciso,
a gente coloca que essa variação ela pode ser de 2,5 vezes a até 4,5 vezes o volume de Covid não notificado. Puxa, é uma dispersão grande? É uma dispersão grande? É um erro grande que a gente tem? Por quê? Porque a gente não tem informação precisa, né? Mas é só para dar, talvez, uma sensibilidade do que é que pode estar acontecendo nessas carteiras, né? E as empresas estão se perguntando, porque as margens delas minguaram, né? E elas estão perguntando para o atuário, e aí? O que não está acontecendo? Eu precifiquei errado? Eu coloquei o preço errado nessa minha cobertura? Eu não estou cobrando de forma adequada? Né? Então, o que está acontecendo? E aí vem, de novo, o tema da pandemia, que realmente está sendo... Lógico que eu trouxe casos, inclusive, muito correlacionados à pandemia, porque eu acho que é interessante a gente mostrar, né? No fim do dia, eu fui um pouco tendencioso aqui na minha explicação, mas é que eu acho que é legal porque são perguntas que estão surgindo e estão demandando de nós, da comunidade atuarial, essa participação e esse debate né, e pensarmos juntos aqui, de novo, de que forma a gente vai construir para a gente tentar fazer um mercado mais sólido, mais robusto. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que aqui, atrás da gente, vem um monte de outras coisas, talvez mais diretas, mais indiretas, pelas quais nós somos responsáveis, né? Tá? Então, esse era um segundo caso que eu queria dividir com vocês. E aí, muito rapidamente, aqui eu queria dar uma pincelada num tema, como o Postal falou lá no começo, que é uma nova... E aí eu queria pelo menos tocar no tema para que vocês, aquele pessoal que está começando, né, tenham em mente, assim, o atuário de hoje vai ter que, em algum momento, saber ou se envolver com esse tema, que é a IFRS 17. Para aqueles que já conhecem mais, bacana. Para aqueles que ainda conhecem pouco, né, tenham esse tema aí na cabeça e tenham como alvo estudar um pouco isso. IFRS 17 é uma nova norma, para os que não sabem, né, é uma nova norma que ela, em tese, é contábil e ela afeta todas as empresas, né, todas as seguradoras, ou afeta os contratos de seguro, por consequência, seguradoras, né? E ela traz todo um novo arcabouço da forma da gente enxergar o negócio de seguro. Não é que a gente muda, né? Não é que vai mudar como é o seguro, mas a gente muda a forma de quantificar e de apurar resultado nas seguradoras. E é muito relevante. Tão relevante, mas é um tema contábil. De nada que você está falando, você é atuário. Por que é tão relevante? Porque, apesar de ser um tema, talvez essencialmente contábil, os atuários eles vão tomar um papel muito relevante nesse tema. Né? Então, assim, o que a gente passa? Esse desenho que está na tela, ele é o primeiro grande passo, talvez, do IFRS 17. Né? De novo, eu não vou me alongar muito, tá, pessoal? Mas eu queria passar mais a ideia aqui para todos vocês. Mas, assim, a primeira coisa vai ser a gente agrupar riscos similares, né? Isso já é hoje um pouco assim no IFRS 4. Mas o IFRS 17 ele tem um componente adicional, que é você começar a tratar esses riscos similares. Aqui, por exemplo, a gente trouxe 3 exemplos, né? Property, Life, mas você passa a mensurá-los em o que a gente chama de coortes, tá? Que são negócios iniciados no mesmo momento, eles vão ser comparados com aquele negócio. Então, por exemplo, se você vendeu uma carteira de automóveis em 2020, pode ser que o resultado seja distinto em 2022 e distinto em 2021 e distinto em 2022. Pode ser que em 2020 você tenha vendido muito bem, 21 mal, 22 vendeu bem de novo. Esses resultados eles não vão se misturar. Então, a primeira coisa é a gente agregar riscos similares por tempo, né? por tempo de agregação, que é isso que a gente chama de coorte. Né? Então, esse talvez é o primeiro grande passo, aí, a primeira grande mudança do IFRS 17. A segunda é que a gente passa a mensurar esse negócio
por fluxo de caixa. Então, pensa assim, todos os negócios que você iniciou de automóvel, que você iniciou em 2020, você vai montar para esse negócio um fluxo de caixa futuro, onde você vai ter entradas menos saídas, trazidas a valor presente, né? E compostas por um componente que a gente chama aqui de ajuste de risco, que é um componente de variabilidade desse fluxo de caixa, porque esse fluxo de caixa é uma mediana, é uma média, né? Mas você tem a variabilidade desse fluxo de caixa. Isso quem vai capturar é o ajuste de risco. A diferença disso tudo, se você tem mais entradas, né, cobra mais prêmio do que saída, que é o que você vai pagar de sinistro mais despesa, isso vai te dar uma coisa que se chama CSM, que é o teu lucro, que você vai diferir ao longo da vida desse contrato. Tá? Então você bloca ele em riscos similares, você mensura ele por essa via de fluxo de caixa e você passa a reconhecer receita, não mais como é hoje, que você ganha prêmio numa seguradora, né? Ou o sinistro ocorre, e aí você tem a receita e a despesa. Mas sim pelo diferimento disso que a gente chama de CSM, que é assim, olha, se eu pegar todo o meu fluxo de prêmio, menos todo o meu fluxo de sinistro, trazer a valor presente, isso me dá um valor. Esse valor é o que eu vou reconhecer no meu resultado. Mais os ajustes, né? Porque isso tudo é uma previsão. E olha a importância, isso tudo é uma estimativa. Quem faz isso aqui? O atuário. Né? Então, olha a participação do atuário, como ela vai ser relevante no âmbito das seguradoras, né? Quando a gente tiver o IFRS 17 de fato em place aqui no nosso mercado. Né? E só para finalizar, isso aqui é um pouquinho dos modelos. Né? O IFRS 17 ele traz modelos de mensuração. Você tem um modelo padrão, que é o Building Block Approach. Building Block é exatamente essa ideia de blocos. Um bloco de fluxo de caixa, um bloco de taxa de desconto e um bloco de ajuste de risco. Isso é o Building Block. Né? Mas você tem possibilidades de variação desses blocos, que são o VFA e o PAA. O que é isso aqui? O PAA é um método mais simplificado para seguradoras, para seguros de curta duração, menor variabilidade. Então, seguros, por exemplo, principalmente não vida, né? Onde você tem essa projeção de fluxo de caixa, ela é muito mais assertiva do que projeções de mais longo prazo ou com maior variabilidade. Aí você tem uma simplificação. Aí existe uma série de características, tá, pessoal? Não vou tratar aqui, mas características que você pode utilizar o PAA ou o VFA. O VFA ele é um modelo de mensuração que é uma derivação do BBA, mas onde você principalmente você tem o efeito de taxa de desconto aqui, principal diferença, tá, pessoal? O efeito da taxa, porque como esses fluxos de caixa são todos a valor presente, aqui mudanças na taxa de desconto impactam o resultado direto. Aqui, mudanças na taxa de desconto impactam aquela CSM que eu falei lá no começo. Mas isso é um outro capítulo, eu só queria trazer o assunto para nós atuários aqui, pelo menos quem ainda não escutou, botar isso na cabeça, aprofundem-se nesse tema, que isso aqui é uma coisa que a gente vai escutar e falar muito aí, daí para frente. Gente, era isso, eu terminei uns minutinhos antes, eu queria aí deixar aberto alguma pergunta, se alguém tiver, mas agradecer aí a participação de todos, né? A ideia era um pouco isso, era tentar fazer um pouco essa brincadeira, essa provocação aí de que papel é esse do atuário, e eu sou um cara muito... eu gosto muito dessa discussão, porque eu acho que nós atuários, a gente tem muito a agregar, muito a participar, eu acho que a gente tem que assumir esse papel. Né? Nós somos tão relevantes no mercado, vocês veem, eu trouxe 2 exemplos, né? Mas a gente é tão relevante no mercado quanto a muitos outros segmentos. Né? Então, acho que é importante a gente abraçar isso e a gente se dedicar muito
muito a essa nossa profissão, que é tão bacana, né? Como o Postal falou, eu tenho 3 formações. Eu primeiro me formei em administração, aí depois fui para contabilidade, e na terceira que eu achei o meu caminho. Então, atuarial, Pegada. eu sou suspeito para falar. Excelente, Dinarte, muito obrigado. O pessoal, fiquem à vontade, que caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, coloque no chat. E eu queria, Dinarte, agradecer a essa explicação e lembrar aqui, eu achei muito legal quando você comentou a questão da importância do atuário para a sociedade, né? A questão de realmente alguém fazer, acumular um recurso para ser utilizado mais tarde e como fazer toda esta dinâmica. O que a gente observa claramente é que além de ser um cálculo sofisticado, é uma questão onde premissas são super sensíveis, né? Você explorou 2 delas ali, a questão de assistência médica e de seguros, né? O quanto a assistência médica caiu ao mesmo tempo em que seguro aumentou, e no final do dia a seguradora está justamente fazendo a proteção de ambas as coisas, e o quanto isso impacta no resultado. Então, a gente vê claramente que esta importância, né, e cada vez mais nós, contadores, quando nós olhamos um trabalho de preparação de demonstrações financeiras, cada vez mais a gente precisa trazer pessoas que têm as habilidades e competências necessárias para trazer tudo isso para o balanço, porque é muito sensível. Você comentou, se nós estivéssemos olhando só uma das partes, que é a parte da assistência médica, estaríamos na conclusão de que a companhia seguradora estaria tendo um resultado positivo se não tivesse capturado tudo isso, ao mesmo tempo que aquela que trabalha com seguros de vida estaria tendo um resultado negativo, ou seja, é um cálculo e premissas completamente diferentes, com completo impacto, né, futuro, sem contar a questão de sazonalidade, como ajustar tudo isso, a questão de você não ter um histórico que você permita fazer toda a parte de interpolação de informações. Cara, muito bom, eu acho que foi muito rico a sua apresentação, e queria que você comentasse um pouco também sobre como que você vê, é, olhando um pouco da profissão do atuário, né, e a questão do IFRS 17, você já destacou muito bem, né, as preocupações que tem que ter, e quando a gente olha esse modelo de contabilização do IFRS 17, fala assim, pô, mas faz tanto sentido assim, né, quando você olha, pô, eu tenho custos em correr, receitas em correr, fazer justamente o matching disso para reconhecer ao longo do tempo do contrato. Se você investir alguns minutinhos só para comentar como que era antes, para a gente ter a percepção de como desviou o critério anterior ao atual. Claro, claro, Postal, não, é bacana aí a tua pergunta. Na verdade, Postal, assim, o IFRS 4, ele era uma norma de transição. A ideia sempre foi trabalhar com o IFRS 17. Entendi. Mas o IFRS 17 é tão complexo, ele foi uma norma que foi discutida por 20 anos. Tá? É tão complexo, e foi discutido e já teve um monte de alterações. Tá? Mas ele é tão disruptivo que no fim do dia, né, é isso, você não conseguiu sequer adotá-lo de uma única vez. Né? Então, acho que é por isso que né, a gente enxerga assim, uma mudança, uma mudança tão grande no mercado segurador. De novo, tá, Postal, acho que assim, a gente sempre tem que tomar cuidado, uma coisa que a gente sempre mede muito mas então o seguro vai ser diferente? Né? Em parte, talvez em parte sim, em parte ele inclusive afete o modo da seguradora fazer alguns negócios. Né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, no IFRS 4, se você vendia um produto A e um produto B, sendo que o A dava lucro e o B prejuízo, você muitas vezes podia misturar esse resultado e falar, tá bom, na média eu estou ganhando. Que empresa não faz isso? Né? Que empresa não vende, às vezes, um produto com um pouquinho de prejuízo, porque ela vai ganhar muito de um outro lado? Né? Isso é muito comum. O IFRS 17 ele quebra um pouco essa prerrogativa. Não totalmente, mas de alguma forma. Né? Então ela fala o seguinte, olha, se você tem um produto A que te dá lucro e um B que dá prejuízo, você vai ter que separar esses caras.
E pior, o A que te dá lucro, você vai diferir o lucro. O B que te dá prejuízo, você vai calcular o prejuízo e reconhecer na cabeça. Você entendeu? Perfeito, Então, perfeito. ele, de alguma forma, ele inclusive muda a nossa forma, né, o jeito de se ver o negócio. E assim, faz bastante sentido, né? Mexe muito. Por que é um mar de oportunidades, né, Postal? Porque, assim, primeiro, a IFRS 17, uma norma contábil, ela vai trazer comparabilidade, né? Ela vai trazer a possibilidade de você enxergar muitos negócios de forma diferente, mas de uma forma mais comparável, né? E ela também, assim, de novo, apesar de ser um tema essencialmente contábil, o atuário ele vai ter importância total nessas projeções. Só que olha que interessante, só o atuário, o contador, não. Tecnologia também. Porque pensa a quantidade de capacidade tecnológica que você vai precisar ter para fragmentar tanto esse negócio e fazer um monte de cálculos individuais. E mais, a gente vai precisar de um mundo de informação que hoje talvez algumas seguradoras nem tenham. Né? Então, assim, caramba, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum e as seguradoras, elas embutem muitos serviços no preço. Então, você compra um seguro, você ganha o chaveiro, você ganha o encanador, você ganha tudo aquilo. O IFRS 17 já fala, não, você tem que pegar esse negócio, isso não é seguro, isso é serviço. Você vai ter que desagregar. Só que tem seguradora que a margem dela está no serviço, não no seguro. Você entendeu? E às vezes ela nem tem essa informação, ela precificou um dia lá no passado e ela falou, bom, tá precificado, eu vou seguir com esse negócio pro resto da vida. Então, de novo, é um mar de oportunidades, não só para o atuário, né, mas para o atuário, para o contador, para o time de tecnologia, né, e é uma coisa, assim, talvez não veio antes por causa disso, tá, Postal? Respondendo no fim da pergunta, talvez não veio antes por causa disso, porque é muito complexo, né? Eu acho que esse é o ponto. Não, excelente. Dinarte, obrigado pelos comentários. Queria agradecer a todos que estão participando do nosso virtualmente do nosso evento e pedir para a Priscila a gentileza de comentar os próximos eventos que nós temos aí na sequência do Congresso, né, para que vocês fiquem atentos aos nossos próximos temas, né? E mais uma vez agradecer, Dinarte, essa explicação muito legal, rica, muito prática, caso realíssimo, né? De realmente ver que aqui nós temos seguro em alguma dimensão, seja do mais simples, o seguro residencial, um seguro de carro, ou qualquer outro tipo de seguro, né? E a gente percebe claramente, e estamos há mais de um ano dentro de um cenário de pandemia e a gente já tem uma visão muito clara daquilo que subiu, daquilo que desceu, porque realmente já passou a cobertura de 12 meses. Então, realmente, vê claramente lá o atuário, justamente o atuário profissional da empresa de seguro, né, fazendo toda a sua avaliação e justamente fazendo a interpolação, análises para justamente produzir a informação que realmente diz respeito ao futuro, né, diz respeito a como tudo isso vai ser no futuro, levando em consideração que você tem que trazer isso na competência atual. Então, eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, consegue ter essa percepção da importância do atuário na profissão, né, seja ele dentro do ambiente de uma seguradora, seja ele no ambiente de uma organização, de uma companhia, onde realmente as questões atuariais elas são questões recorrentes das discussões, né? Muito obrigado, Dinarte. Priscila, quer comentar alguma coisa? Fazer as observações? Eu vi que você colocou aqui no site, então nós temos amanhã, às 10h10, começando um assunto sobre ESG, desafios e oportunidades, para a gente falar sobre temas não financeiros. Tem mais algum, Pri? Pode falar. No dia 30, a gente tem o Leandro Ardito falando com a gente sobre os impactos das mudanças climáticas nas demonstrações financeiras, às 10h10 também. E na sequência, na sexta-feira também, às 11h20, a gente vai falar um pouquinho sobre
carreira, a gente vai ter entrevista com uma sócia que foi estudante da academia da USP e que virou sócia esse ano também, então vai ter um bate-papo bem legal, se vocês quiserem participar também, na sexta-feira às 11h20. Então essa é a nossa agenda no congresso nos próximos dias, né? Ok, pessoal, estamos então encerrando o nosso bate-papo. Mais uma vez agradecer ao Dinarte pela explicação bastante didática e clara para trazer um assunto de tamanha relevância para nós, né? E realmente deixar claro a importância que o atuário tem na sociedade, né? E em tudo que diz respeito, ou seja, um negócio bem sucedido, né, não colocar em risco o seu negócio, é importante ter uma cobertura, algo que no final tem lá a ação de um atuário fazendo os cálculos e fazendo as proposições, né? Isso aí. Eu quero agradecer, viu, Postal, a todos aí, de novo, a abertura, né? Muito bom estar aqui junto dessa comunidade bastante ativa, bastante participativa, né? E fico à disposição aí, né, para quem quiser bater um papo, estamos sempre à disposição, tá bom? Legal. Pessoal, a gente vai ficar aqui algo como 5 ou 10 minutos, caso alguém já está encerrado o nosso tempo, né? E aí a gente fica à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ter uma conversa mais pontual. Priscila, eu e Dinarte ficamos mais alguns minutos aqui no site aguardando a vocês, quaisquer questões. Muito obrigado. Se quiserem que abra o microfone, a gente pode bater um papo mesmo. Perfeito. Obrigada. Luiz quer fazer um comentário. Por favor, Luiz. Você faz uma projeção, particularmente no longo prazo, um pequeno delta, como é valor presente, um pequeno delta pode gerar uma diferença brutal, né? Quanto mais longo, é problema exponencial. Vai ter alguma métrica porque quando você faz umas hipóteses, você pode estar quanto menos informação, mais impreciso o seu cálculo, e vai ter métrica para aferir se essa estimativa está ruim. Ela vai ser uma coisa adaptativa, né? Vai ser adaptativa, obrigatoriamente. Isso, eu acho que é bacana a sua pergunta, e sim, tá? Então, por exemplo, no IFRS 17, um dos itenzinhos lá que eu comentei muito rapidamente, né? Mas é aquele componente de ajuste a risco, tá? Porque o que vai acontecer, né, Júlio? Quando a gente projetar, a gente fizer essas projeções, você está fazendo sempre pela média da distribuição, né? Então você está colocando uma média, né? E você bem falou e está corretíssimo. Quando você tem, por exemplo, uma carteira de grande risco, uma seguradora, você vai ter severidade muito maior com frequência muito menor. Então a possibilidade de você ter dispersão é muito maior. É enorme. Então, é enorme, exatamente. Então esse componente de ajuste de risco que é a ideia de você trazer essa dispersão, né, para dentro do fluxo. Você entendeu? E aí o interessante dele também, tá, Jandir, é que é o seguinte: ele busca inclusive esse ajuste a risco, ele busca inclusive não só trazer essa dispersão, mas correlacionar os riscos da seguradora. Então, por exemplo, você vai ter, e inclusive isso você vai divulgar, tá? Você vai trabalhar com nível de confiança. Então, vamos dar um exemplo. Você usa um modelo estocástico para fazer cálculo. Você gera cenários, né? Você vai falar, olha, o meu nível de confiança que eu vou trabalhar nesses meus cenários é 95%. Inclusive, isso vai ter que ser divulgado nas notas explicativas, tá? E você vai falar, então, tá bom. Então, dos meus 1.000 cenários, 1 milhão de cenários que eu desenhei, eu vou estar trabalhando com esse patamar aqui de intervalo de confiança. Legal. Adicionalmente a isso, o que você vai fazer? Toda a dispersão de todos esses grupamentos distintos, de alguma forma, eles se correlacionam, né? E essa correlação, ou seja, se você, sei lá, só por exemplo, né? Você tem uma cobertura que você paga por sobrevivência e outra por morte. Elas estão negativamente correlacionadas, né? Elas se cobrem. Esse ganho dessa correlação, ela também vai estar no ajuste de risco.
Então, o ajuste de risco, além de ele pegar essa dispersão da média da distribuição, ele também visa a consolidar os riscos da seguradora e falar, tá bom, mas se eu tenho um ganho aqui, um ganho, né, de correlação de riscos, eu vou trazer isso dentro do ajuste de risco. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente fosse calcular o ajuste de risco individualmente para cada carteira, eu teria esse montante aqui. Quando eu correlaciono, eu diminuo ele um pouquinho e eu vou conseguir ganhar esse benefício. É que quando você tem caudas, você pode ter uma correlação diferente na cauda esquerda. A problema de cópulas, né? Você tem cópulas diferentes na esquerda, na direita. Se fosse linear, até, mas o problema básico, pega o caso do AIG em 2008, né? Ele tinha lá a securitização e tinha os empréstimos como garantia lá do subprime dele. O problema estava que a correlação não captura tudo, né? Quando você tem carteira, quando você vai ter muitas carteiras complexas, né? E vai ter que ter uma reserva de certa forma para esses riscos extremos, ou não? Sim, é que aí, Jurandir, talvez no mundo do seguro, não, é perfeito. Mas, em tese, esses riscos extremos, aonde você tem a reserva? Aí é capital. Tá? Aí a gente, porque uma coisa é a gente colocar a provisão técnica, né? Mas esses riscos extremos, eles devem estar cobertos pelo capital. Aí sim, né? Para você ter, é o que você falou, nem tudo você vai capturar nesses modelos, né? Perfeito. Mas em tese, exato, para você fazer essa cobertura, aí você tem que ter um nível, um montante adequado de capital e de margem de solvência para cobrir esses eventos, tá? Então, tá bom. O capital pode falhar? Também pode. Também pode. E tem também o resseguro, né, Dinarte? Afinal de contas, um risco, quando é muito complexo e relevante, o que acontece? Traz mais parceiros, né, para justamente você diluir esse risco. Além disso, Gustavo. E aí é o desafio, porque aí você vai perguntar, poxa, e o IFRS 17 na resseguradora, né? Se ele é complexo na resseguradora ele vai ser complexo e meio. Porque, no fim do dia, todo esse grande desvio vai bater lá. Né? Então, mas é o desafio e é a beleza do negócio. Vamos falar assim, um cálculo sofisticadíssimo e cuja precisão, eu diria que é zero, né? Porque, na verdade, não tem precisão para isso. Existe uma faixa onde você está sempre trabalhando, ou seja, os números que estão lá sendo apresentados são sempre levando em consideração hipóteses que realmente são ainda não acontecidas, né? E aí, então, aí que você comentou, né? A beleza do cálculo. Você não vai... E é uma diferença importante, principalmente na contabilidade, porque a contabilidade captura o passado, né? E isso é muito claro, e o cálculo atuarial captura o futuro e traz isso para a competência, né? Justamente fazendo com que você tente justamente trazer eventos que está dentro de um período que você se comprometeu a prestar esse serviço e, portanto, você vai ter que realmente reconhecê-lo no decorrer desse tempo, né? Não, realmente é um cálculo sofisticadíssimo e que realmente precisa ter a habilidade e competência necessária para chegar naquilo que deve ser o número mais preciso a ser trazido para a contabilidade. E calibrar bem a bola de cristal, viu, Postal? Porque é o seguinte, brincadeiras à parte, mas o que você falou, o Jurandir também colocou, a gente tem tido muitas discussões. Olha a problemática. Quando você fala em previdência, né? Você tem as seguradoras com as carteiras de previdência. Caramba, pensa o seguinte, você tem planos de previdência onde o risco de seguro ele está lá na aposentadoria. Né? Você não tem risco de seguro na acumulação. Na acumulação ele é um fundo. Né? O risco de seguro ele está lá na aposentadoria. Então é quando aquele participante se aposentar, onde é que é o risco de seguro? É a tábua de mortalidade, porque e aí é uma característica nossa, né? Você quando contrata uma tábua de mortalidade de uma seguradora, você contrata ela hoje. Então se você entrar com 20 anos num plano de previdência, a tábua de mortalidade que você está comprando é de hoje. Ela não é daqui a 20 anos. Né? Daqui a 20 anos pode ser totalmente diferente. Sim. E espera-se que seja, de fato, né?
Então, olha a problemática. No fim do dia, você está capturando um risco que vai iniciar, né, no extremo aí, daqui a 20, 30 anos, né? Você tem esse risco, ele é função. Pensa de novo um plano de previdência como um PGBR e VGBR, que são essas características, né? Ele é função, esse risco lá na frente, ele é função de uma carteira de ativos hoje. Então, olha a loucura, quando a gente pede, quando a gente está tratando de IFRS 17, a gente fala assim, pessoal, nós vamos precisar modelar a carteira de investimento desse plano de hoje até daqui a 30 anos. O pessoal de modelagem fala assim, Dinarte, vamos lá, você quer que eu modele retorno de... Olha, se eu conseguir modelar no final desse ano, eu já vou te falar que é uma missão quase que impossível. Daqui a 30 anos, você só pode estar de brincadeira, ainda mais uma economia como a nossa, né? É muito complexo, é muito complexo. Então, obviamente, essas carteiras, e aí vai um pouco de novo na linha do que o Jorge comentou, essas carteiras é esperado que você tenha um ajuste a risco um pouquinho maior, porque ou então, o que vai acontecer, né? Porque também, assim, o erro no IFRS 17, como é que ele vai surgir? Ele vai surgir através de uma coisa que chama ajuste de experiência. O que é o ajuste de experiência? É você pega um ano, você fala assim, tá bom, eu projetei para um ano X. Aconteceu X mais 10 ou X menos 10. Esse ajuste, nesse ano aqui que passou, você joga com uma ajuste de experiência. Só que isso é resultado na companhia. Então, pensa o atuário ficar errando muito, e aí esse ajuste de experiência, ele fica pegando o resultado da companhia e joga lá para cima, lá para baixo. Isso vai ser muito complicado. Então, em tese, e por isso que eu estou falando que o papel nosso, ele passa a ser fundamental. Porque se você erra demais, essa volatilidade toda, ela vai começar a bater no resultado, de forma direta, né? Então, esse ajuste de experiência que é olhando para trás, ele vai impactar no ano. E aí, outra coisa, você tem que olhar esse ajuste. Se você teve um ajuste de experiência muito grande no passado, você falou, errei feio no passado. Quem é que garante que você não está errando no futuro também? Então, de repente, você vai ter que chegar lá, você vai ter que ter um indicador onde você vai construir toda uma lógica para falar, caramba, se eu errei no passado, eu preciso revisitar o futuro. A vantagem é que no IFRS 17, o futuro ele não bate no resultado. Ele vai para aquele componentezinho da CSM. Então você difere ele, né? Diferente do passado. O passado é passado. Se você errou, um abraço, meu amigo. É tudo em resultado. Então a pressão em cima dos atuários vai ser caprichada. Perfeito. Muito bem. Legal. Obrigado, Luiz. Pessoal, estamos então encerrando nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, obrigado a todos e uma boa sequência de evento aí. Nos encontramos amanhã, então, na nossa palestra das 10h10, ok? Muito obrigado. Um bom dia a todos. Um abraço a todos. Um bom dia. Um abraço, Obrigado. bom dia. Tchau, tchau.